Eu casei imaginando que o casamento era uma coisa, quilos e quilos de tecido. Eu nunca nem tocou no assunto comigo. Pensem na minha cara, de rico, sabe? Disputavam o carro, também era caro. O que vocês fariam no meu lugar? Eu me senti traída. Oi, valiosas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao vlog de hoje. Já tô aqui no movimento porque hoje eu quero conversar com vocês. Hoje vai ser um vlog batendo um papo e explicando pra vocês, ou melhor, contando uma super novidade que eu acho que vocês vão amar. E também contando, gente, um grande erro que o meu marido cometeu no passado, mas que o erro que eu cometi por cima do erro dele conseguiu ser pior que o dele ainda. Eu acho que é uma história que vale a pena ser contada. Já começa deixando seu like se você gosta de ouvir, não só a parte de hoje, que nossa, como aprenderam a viver e a desenvolver a chamada palavra que usam hoje em dia, né? Resiliência nesse tempo. Mas também vocês gostam de ouvir o processo, né? Eu acho que é importante falar sobre como nós conseguimos chegar nesse lugar hoje de tanta cumplicidade e amor que é como nós vivemos. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários caso você queira saber sobre alguns dos produtos que eu tô usando aqui enquanto eu me maqueio, pois esse não é o objetivo do vídeo, gente. Então, não vou ficar parando pra falar sobre o que eu tô usando, né? Pra eu não perder a minha linha de raciocínio, tá? Tô passando uma base aqui, mas se você me perguntar o que eu usei, que eu nem sei ainda o que eu vou usar, não sei como vai ser a maquiagem, mas pode ficar tranquilo que eu te conto aqui, tá? Nos comentários, eu te respondo com o maior carinho. Vou tentar ficar assim mais de pertinho, ó, pra vocês verem melhor a maquiagem. Base diva, né, gente? Eu gosto. Eu me casei bem novinha, gente, bem novinha mesmo. Hoje, eu paro e penso e chego à conclusão de que eu não tinha maturidade pra casar. Não tinha sabedoria, não tinha conhecimento. Na verdade, eu posso arriscar a dizer que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu casei imaginando que o casamento era uma coisa, mas casamento é uma coisa bem diferente do que eu pensava que fosse. E o meu marido, igualmente, não tinha noção do que era uma vida de casal, sabe? E quando a gente se casou, né, nós já casamos com o objetivo de ter um negócio próprio, o nosso negócio. Inclusive, nós começamos a nossa empresa, que na época era uma confecção, juntos durante o período de namoro ainda. Eu tinha 19 para 20 anos quando nós começamos a nossa confecção. E o objetivo era que o Duayan, ele ia cortar, né, enquanto eu costurava, porque eu sou costureira, pra quem não sabe, essa é a minha profissão. Então ele ia cortar, eu ia costurar, e no começo seríamos isso aí, nós dois mesmo, porque não tínhamos condições de pagar mão de obra, e a gente já tinha o cliente comprador, né, das nossas mercadorias, que era o pai do Duayan na época, que já tinha uma loja de lingerie. Então ele falou, ó, eu vou parar de pedir cuecas com quem eu peço e vocês vão fabricar essas cuecas pra mim. Eu desenvolvi molde, tudo, enfim, aquela coisa toda. E nós trabalhamos bem nesse período, graças a Deus, assim, tivemos bastante sabedoria para iniciantes, assim, conseguimos alavancar de fato o negócio. Duayan sempre bom com cálculo, com finanças, ele é bom nisso até hoje, né? E ele administrava as nossas finanças, né? Nós não pagávamos aluguel na época, tínhamos a nossa casa própria. E eu sempre tive muita segurança, tá? Tô dobrando aqui. E admiração pelo Duayan, por ele desenvolver bem essa parte financeira. Inclusive, na época, eu não fazia nenhuma questão de entender, estudar absolutamente nada sobre finanças. O meu prazer era gastar. Então, falava de gastar era comigo mesmo, falava de comprar era comigo, mas eu não tinha interesse de saber sobre investimento, sobre poupar, que é uma coisa muito importante. Então, eu só queria pensar em gastar. E naquela época, nós não tínhamos carro. Andávamos a pé, só que a gente mora em uma cidade pequena, né? E tudo aqui é muito próximo, dá pra fazer tudo a pé de boa. Porém, para comprar material pro trabalho, né? Obra-prima, né? A gente precisava de um carro, porque comprávamos pouco tecido, mas na época já estava começando a aumentar. E ao invés de comprar tecido por quilo, a gente já estava começando a precisar comprar tecido por rolo. Os rolos de tecido são muito pesados, gente, então são quilos e quilos de tecido. E as coisas começaram a aumentar, né, no trabalho, graças a Deus. Consequentemente, a gente começou a precisar investir em algumas coisas, máquina nova, né, aquela coisa toda. E, consequentemente, também precisamos investir, né, ou pensar a começar a investir num carro. Só que quem começou com essa ideia foi o Duayan. E nada ele compartilhou pra mim, assim. Sabe o que é nada? Sabe o que é não falar a respeito? O Duayan nunca nem tocou no assunto comigo. Ó, estamos precisando de um carro, vamos comprar um carro.
Como eu nunca tive carro, né? Eu vim de uma família muito simples, assim, carro pra gente, era uma coisa assim, de rico, sabe? Tudo que a gente fazia sempre era a pé com a minha mãe, então nem imaginava. Comecei a andar de carro quando eu comecei a namorar o Duayan, porque o irmão dele disputava o carro do pai dele e às vezes o irmão dele, que é nosso pastor hoje, inclusive, aliás, são nossos pastores, minha cunhada e meu cunhado, disputavam o carro. Cada um pegava o carro pra impressionar, né, as namoradas na época, eu e minha cunhada. Foi assim que eu conheci o que era andar de carro, sabe? Mas não fazia parte da minha realidade. Então pra mim tava tudo bem fazer a pé ou pedir o carro de alguém emprestado uma hora ou outra, porque as pessoas tinham um certo receio de emprestar. Na maioria das vezes, quando a gente precisava, a pessoa que ia emprestar o carro preferia ir com a gente, onde a gente queria comprar o tecido. Mas como aqui na cidade tudo é próximo, tudo é pertinho, a gente fazia isso numa boa. Só que eu não sabia, mas o Duayan já estava arquitetando na cabeça dele comprar o carro. Na época eu fazia curso de inglês com a minha irmã. Nós cursávamos inglês aos sábados de manhã. Eu amava, sabe? Era um curso muito bom, em que eu me esforçava muito, inclusive aqui na cidade, para trabalhar, para poder pagar um curso, porque no mesmo tanto que era bom, também era caro. E trabalhando nós duas, um dia fomos para o ponto de ônibus, como de costume. Estávamos eu e minha irmã. Nós somos um grupo, gente, até hoje, mas na época, assim, era unha e carne, sabe? Quem é assim com a irmã me fala, porque eu e minha irmã, nós éramos unha e carne. Acho que nós temos idade parecida e éramos mais nós duas. Hoje minha irmã, que é a mais nova, né, casou e tudo. Hoje somos nós três, mas na época minha irmã mais novinha era criancinha, né? Então eu e a Gabi estávamos no ponto, quando de repente me aparece o Duayan, gente, de carro. Pensem na minha cara, o que vocês fariam no meu lugar? Ficariam muito felizes, né? Normal, gente, uma mulher ficar feliz pelo que o marido fez, né? Em segredo, em silêncio, fez uma surpresa, foi me buscar de carro. Mas quando eu vi o Duayan naquele carro, gente, eu senti uma frustração tão grande. Eu consigo descrever exatamente qual foi o sentimento que eu tive naquele dia, porque foi uma sensação muito marcante pra mim. Eu me senti traída, sabe? Eu me senti humilhada. Eu me senti excluída. Foi como se eu trabalhasse tanto, né? Tipo assim, eu sirvo pra trabalhar, mas não sirvo pra compartilhar dos sonhos, do projeto, do plano. Você não me perguntou nada a respeito? Como assim você compra um carro sem me comunicar? Sem me inteirar de como vai ser esse carro? Sem me permitir participar da escolha desse carro, já que ia ser o nosso primeiro carro. E eu nunca tinha tido um carro na minha vida, gente. Então eu fiquei muito frustrada, fiquei muito triste mesmo. Mas eu não sabia lidar com o meu sentimento naquele tempo. Preferi, assim, me calar. Fiquei de cara feia, porque era o que eu sabia fazer na época. Eu não gostava de uma coisa, eu fechava a cara e ficava de cara feia. Entramos no carro, eu e minha irmã, no banco da frente. Não façam isso, tá? Porque era uma Saveiro. E pra quem conhece um pouquinho de carro, talvez você não conheça, mas você sabe que é uma Saveiro. É um carro de carroceria que tem somente 2 lugares. A ideia dele era um carro de carroceria pra carregar serviço e pra gente ir passear de vez em quando. Na época a gente passeava muito, íamos muito pra região dos lagos, né? Na praia e tudo. Mas, gente, ele não comunicou que ia comprar o carro. Eu fui fingindo costume, fui agindo como se eu estivesse feliz com aquilo, tentando agradá-lo, né? Porque ele tava muito empolgado. Pensem, primeiro carro que ele comprou, ele deu uma boa entrada na época e as parcelas que nós pagávamos mensalmente eram parcelas, assim, tranquilas de pagar, sabe? Dava pra pagar. E eu não parei pra prestar atenção em nada desses detalhes. Eu só ficava pensando na minha frustração e no quanto ele tinha sido egoísta por não ter me incluído na escolha do carro, que eu queria ter escolhido o carro, que aquele carro não era o carro que eu queria. Na época eu não tinha carta, né? Então eu ficava pensando como eu iria, né? Como ele ia me levar no curso sozinha. Se eu andava muito com a minha irmã e tinha minhas amigas também da igreja, tinha os casais de amigos que a gente queria sair junto e não ia poder, porque afinal de contas era só um carro de 2 lugares, né? E ele só tinha pensado no carro como trabalho e eu já tava pensando em engravidar na época. Eu sabia que aquele carro sequer ia caber uma cadeirinha de criança, tudo isso. Essa foi a minha perspectiva, né? A minha leitura sobre a situação. E aí, gente, eu me lembro que num dado momento o Duayan percebeu, porque assim, mulher quando fecha a cara, vocês sabem como que é, né? A coisa fica feia. Eu não pude sustentar aquele fingimento por muito tempo, então eu tive que falar pra ele. Eu falei pra ele, eu desabei, eu falei pra ele, olha, eu tô muito frustrada
você me desmotivou até de trabalhar, porque eu só sirvo para trabalhar e na hora das conquistas eu não sou participante, enfim, e como que é isso, explodi, falei tudo que eu queria, nananã. E ele me passou o ponto de vista dele, ele falou, engraçado, eu não vi por esse lado. Eu achava que você ia ficar super feliz e orgulhosa de mim por eu ter comprado um carro, ter sido bom e corajoso o suficiente, né? Ele não usou essas palavras, mas hoje eu vejo que foi exatamente isso que ele fez, para administrar um negócio que estava no início, a ponto de conseguir economizar, poupar e investir. Na época a gente investia sempre na mão de obra para fazer mais mercadoria e vender mais, e consequentemente ter mais lucro. E ele tinha uma cabeça muito boa, como tem até hoje pra fazer isso. E eu não vi essa perspectiva, né? Fiquei zangada, brava por um bom tempo, de cara feia, sabe? E todas as vezes que o Duayan tentava me agradar, e quando ele tentava me agradar, eu lembrava da história do carro e falava pra ele, ó, não vai fazer tal coisa sem me falar, eu não gosto de ser surpreendida nesse tipo de coisa. Você pode me falar antes, eu quero participar, eu quero escolher. Até que eu reduzi o meu marido a um fantoche. Por quê? Porque antes disso, Duayan sempre foi um cara que me fazia surpresa, sempre foi um cara que tinha prazer em me presentear, tinha prazer em preparar momentos pra gente. E depois desse dia, ele desistiu. Ele parou de fazer surpresa pra mim, ele parou de tentar me agradar, porque a minha atitude cativou insegurança nele. Ora, como eu faço para agradar uma mulher controladora? Se eu não sei se o que eu vou fazer de fato vai agradá-la, se eu não sei se eu vou deixá-la contente com o que eu vou fazer, e eu não quero entrar no mérito aqui de que eu merecia talvez na época, né, por toda a situação, saber, enfim, né, talvez ele pudesse ter agido de uma forma assim não tão surpreendente, pelo fato de ser o nosso primeiro carro, de eu trabalhar tanto para contribuir na época, enfim, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero mostrar para vocês um outro lado, que foi a minha atitude ter inibido uma reação do meu marido ou uma atitude dele que eu amo, que é a atitude de ser um cara autêntico, de querer me surpreender, de programar as coisas, viagem, sei lá, qualquer coisa assim, sem me falar, sabe? E eu querer chegar só saber no lugar, sabe? Ter a confiança para ser conduzida. Muitas mulheres reclamam que o marido não as conduzem, mas elas não deixam o marido conduzir. Por quê? Porque se o seu marido passa um pano na casa pra você, você reclama que ele não fez como você faz e que não tá bom o suficiente. E o homem, gente, ele precisa de, no mínimo, um sinal verde pra agir. Quando a mulher, ela não consegue reconhecer que o cara é o cabeça, ele tá ali pra guiar, ele tá ali pra ter autoridade, ele tá ali pra conduzir, ele tá ali pra tomar a decisão dele e lidar com a consequência, porque o bom do marido que tem atitude, né, e tem iniciativa, é ele saber que vai ser ele quem vai ter que lidar com a consequência, né? Mas o marido vira um banana quando ele fica o tempo todo em volta de você querendo saber o que você quer. E aí chega o seu aniversário, ele não vai mais até a loja e compra um presente pra você, ele vai te perguntar o que você quer. Chega uma data comemorativa, seja dia dos namorados ou aniversário de casamento, e ele vai te perguntar o que você quer. Por quê? Porque você cativou nele esse tipo de atitude. Não dá pra gente generalizar, óbvio, né? Tem que fazer uma leitura mais específica de cada caso, mas o que eu percebo em 90% dos casos das alunas que chegam pra mim questionando o fato dos maridos serem bananas, quando eu vou avaliar a postura delas, são mulheres extremamente difíceis de agradar. Quando uma mulher é difícil de ser agradada, ela é uma mulher controladora. E imagina você que você tem um chefe, tá? Esse seu chefe, tudo que você faz não tá bom para esse seu chefe. Você tem que agradá-lo o tempo todo. Sabe o que acontece? Chega um momento que você cansa de agradar esse chefe. Chega um momento que você ou quer mudar de emprego, ou você não quer mais trabalhar com esse seu chefe no seu pé, porque isso se torna uma coisa chata. Se torna uma coisa pesada, né? Não é mais aquela coisa prazerosa. Graças a Deus, hoje eu aprendi não só a fazer essa leitura, como também a fazer o caminho de volta. Aprendi a forma de ensinar isso também, dou estratégias para as minhas alunas fazerem isso dentro da mentoria, né? Porque lá a gente faz um acompanhamento de perto. Então são 21 dias onde eu tô com você e avalio tudo para entender de onde vem as suas queixas. Porque quando a gente começa a mentoria, eu ouço muita coisa. Ah, que meu marido é muito banana, que meu marido é muito parado, tá? E principalmente que não consigo esquecer tal coisa que meu marido fez em 97, né? Que era o meu problema. Tudo que acontecia no meu casamento, a partir daquilo ali, eu fazia questão de lançar na face do meu marido, tanto que eu tinha ficado chateada.
porque eu trabalho muito e você não me comunicou, e você podia ter me comunicado, e você não me introduziu a isso, e eu queria ter participado, e blá blá blá, e lá lá lá. E hoje eu entendo que, primeiro, meu marido não são só os erros dele, porque ele errou sim, e ele erra, como eu também erro, mas ele tem muito mais acertos do que erros. Se não fosse assim, eu não seria apaixonada por ele. Mas às vezes a nossa perspectiva de só ver o defeito e olhar, enxergar pelo ângulo da nossa mágoa ou daquilo que nos entristeceu, faz com que a gente esqueça totalmente as qualidades e se lembre somente dos erros. Hoje eu tenho sabedoria para fazer uma leitura diferente. E também, nem tudo que é feito, né? Nem tudo que o marido faz, ou enfim, pode ser que seja o contrário, né? Talvez tenha uma esposa que esteja já de saco cheio, saturada de agradar o marido, porque é o marido que age assim, é controlador e quer tudo do jeito dele. É preciso mostrar para esse marido que nem tudo que é feito tem que ser só em função de um no casamento, sabe? O casamento não pode girar, né, ao entorno ou ao redor somente do umbigo de um, né? O casamento é cumplicidade. Então, se era o sonho dele naquele momento e ao mesmo tempo tinha o meu lado, hoje com sabedoria a gente sabe como fazer isso de forma que os dois fiquem felizes. Mas naquela época, infelizmente, eu não tinha essa sabedoria. Não tinha mesmo, gente. Quanto mais você mostra pro homem que você considera que ele é capaz, mais ele tem prazer em mostrar isso pra te surpreender. É impressionante. É como se ele quisesse o tempo todo fazer alguma coisa pra receber, não sei, um elogio seu, um reconhecimento, porque pro homem isso é muito importante, né? Graças a Deus eu já aprendi a fazer essa leitura, inclusive quando a gente viaja, ele escolhe todos os hotéis e tudo, e normalmente é surpresa pra mim, e aí quando eu chego lá eu vou desfrutar, e outras coisas que a gente vive e experimenta no nosso casamento. Vim aqui pra cima pra arrumar melhor a minha roupa. Ficou bem melhor, né? Dar uma cinturadinha, gostei. Peguei essa bolsa aqui. Cabelo pronto. Brinco, já coloquei anel. E agora eu vou passar meu perfume, que não tem segredo, tá, gente? É o Florata Red do Boticário. Lookinho pronto. Vou assim. E vou gravar vlog pra vocês do nosso passeio de agora, que na verdade não é muito bem um passeio, né? Haverão passeios no meio. Mas assistam aí os próximos vídeos ou vlogs que vocês vão ver. Eu vou levar o Vicente no médico para saber de algumas coisas e vou compartilhar tudo com vocês, né? Tenho que passar no pediatra com ele, vou também no mercado, enfim. Tem algumas coisitas para fazer, tá? Mas eu amei o look, gente. Mas eu falei que eu tinha uma novidade para contar nesse vídeo, né? Então vamos lá. A primeira é que já estão abertas as vagas para a lista de espera da mentoria do mês de fevereiro. Então, se você quer aprender como se posicionar de forma intencional na sua própria vida, no seu relacionamento consigo mesma e, por consequência, no seu relacionamento, né, no seu casamento, já se inscreve aqui porque a gente vai começar logo depois do carnaval. Então, já vou selecionar as primeiras que estiverem me mandando mensagem para garantirem as vagas. As vagas saem sempre primeiro para quem está inscrita na lista de espera. E a segunda novidade, gente, é que eu amei os comentários de vocês no vídeo em que eu compartilhei um pouco sobre o meu devocional. Vocês estão sendo muito participativas e eu quero colaborar com vocês de alguma forma. Então, a partir dessa sexta-feira, vocês estão assistindo esse vídeo na quinta, mas na sexta-feira, amanhã, às 22 horas ou 10 da noite, no horário de Brasília, nós estaremos ao vivo compartilhando e estudando o livro de Filipenses. Eu tenho refeito o estudo da carta de Paulo aos Filipenses e tem sido maravilhoso e eu quero fazer isso junto com vocês. Então, a partir dessa semana, dessa sexta-feira, toda sexta, às 22 horas, nós estaremos juntas estudando essa carta. Já me fala se você vai se preparar, pegar o seu caderninho de anotações, a sua Bíblia e vir comigo pra gente compartilhar juntos. Já coloca aqui nos comentários que você gostou, coloca um joinha aqui nos comentários, esse vai ser o emoji de hoje e eu espero que vocês tenham ficado muito felizes com a novidade, bem como eu fiquei. Agora eu deixei lá, tem que levar as crianças no pediatra e tudo, e aí eu vou gravar pra vocês o próximo vlog que vocês vão assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!